Olá, tudo bem? Sou a professora Luciana Sávio e hoje vou falar de um assunto bastante delicado, né? Que é a questão comportamental. Ou seja, o que a gente faz quando a gente tem no nosso convívio uma pessoa com deficiência que tem um comportamento agressivo, né? Ou seja, que bate, que corre atrás da gente, que grita demais, enfim, que tem um comportamento que às vezes parece até assustador para nós, né? Que de certa maneira a gente faz com que a gente se sinta ameaçado. Isso pode acontecer dentro de casa ou no ambiente externo, e eu vou falar agora mais especificamente da escola, né? O que a gente faz enquanto pais, enquanto professores? Vou reviver um conceito bem rapidamente de uma que a gente já fez aqui em vídeo sobre as inteligências múltiplas do Howard Gardner. A gente falou um pouquinho dessa teoria e a gente viu que existem vários tipos de inteligências, né, mais ou menos desenvolvidas dependendo das pessoas. E na pessoa com deficiência, com autismo severo, por exemplo, são dois tipos de inteligências que não são desenvolvidas, né? São quase que inexistentes, que é a inteligência intrapessoal, aquela que faz com que nós nos conheçamos interiormente, né? Com que nós revivamos experiências para a gente aprender a projetar essas experiências de forma melhor no futuro, né? Muitas vezes a gente precisa de análise psicológica para nos entender melhor. E também inteligência interpessoal, que é aquela capacidade de olhar para o outro, né? A gente chama de empatia, de prever no outro qual a reação que ele vai ter diante de uma ação nossa. Então, esses dois tipos de inteligências, em geral, eles não são bem desenvolvidos, são quase que inexistentes nas pessoas com deficiência grave. Então, o que a gente faz, né, diante disso? Para os pais, cabe a tarefa de segurar essa barra, porque não é fácil, né? Então, a gente tem que recorrer aos médicos, porque, em geral, pela vida que eu tive, pela minha carreira, eu nunca vi, claro que existem exceções, alguma instituição, pelo menos dentro do Brasil, que pudesse internar, né? A gente já recebeu várias vezes alguns pais perguntando, mas não tem algum hospital psiquiátrico, alguma coisa que eu possa deixar meu filho para fazer um tratamento? Bom, se tem, não é muito fácil de conseguir, né? Precisa realmente de uma ação aí bastante intensa para conseguir. Então, via de regra, são esses pais mesmos, essa família que tem que pelo grande amor, né, lógico, pelo amor que sente por esse ser, por essa criança, administrar essa situação. Então a gente tem aí os médicos, né? Não quero entrar na área médica, volto a insistir, mas muitas vezes alguns médicos recomendam remédios para essas crianças, né? E muitos pais às vezes se recusam a dar esses remédios, muitas vezes até a cannabis, né? Que é mais conhecida como a maconha, né? Um derivado da maconha, pode ser utilizado sim, com grande sucesso para alguns casos mais graves. E muitas vezes os pais relutam em dar esse medicamento, achando que o filho vai ficar dependente. Olha, uma coisa que eu digo para vocês também, devido à minha grande experiência, o problema não está em quem toma um remédio para atingir determinado objetivo, para administrar determinada situação. O problema está em quem não toma esse remédio, tá? Quem não toma, muitas vezes são essas pessoas que têm esses comportamentos, que não conseguem se concentrar, né? Então, se existe o remédio, e se ele é prescrito por um profissional competente, use esse medicamento. Eu tenho recebido muitos relatos de pais, meu filho não vai bem na escola, a professora fica falando que ele não presta atenção, que ele não para no lugar, remédio eu não dou. Bom, uma escolha que você faz, né? Se existe remédio, é para remediar uma situação. O pior é quando não existe remédio. Quando você sai, por exemplo, de um consultório e o médico fala para você, não tem remédio, né? Como para qualquer doença que a gente tem, um câncer, uma coisa grave, quando tem remédio, que bom. Tome o remédio e tome direito esse remédio. Dê o remédio para o seu filho quando ele for indicado.
Isso ajuda bastante no convívio, na concentração, na aprendizagem desse aluno e, sobretudo, nesse manejo do comportamento, né? Que é uma coisa que realmente, às vezes, até impede o convívio social dessa pessoa, ok? Então, nesse caso, existem esses fatores, tá? Que você pode estar administrando em casa. E no caso da criança na escola, como é que isso procede, né? Como é que o professor age diante de uma agressão? O que ele tem que fazer? Em primeiro lugar, ele tem que usar todos, né, os instrumentos de motivação, de estimulação, para que essa pessoa se sinta confortável, né? Para que essa pessoa realmente consiga conviver ali naquele espaço. No entanto, a gente sabe que existem regras, né? Que tem que ser seguidas muitas vezes, senão a gente não consegue dar conta de exercer a nossa função, até porque o professor às vezes tem outros alunos também, né? Então, o que acontece? Existem alguns mecanismos dos quais ele pode lançar mão. É claro que, esgotados todos os mecanismos ali de estímulo, chamar os pais para conversar, é preciso também que o professor se proteja, né? Então, existem, por exemplo, existem deliberações do Conselho Estadual de Educação, por exemplo, que é a deliberação 59 de 2006, que ela fala que quando um aluno não coloca em risco, né, os outros alunos, ele tem que ser afastado e receber atividades domiciliares, né? Existe também o próprio Código Penal, no seu artigo 300, que fala sobre o desacato ao funcionário público. Eu vou colocar depois para vocês no finalzinho do vídeo. Existem várias situações que configuram em desacato. Ah, mas a pessoa é inimputável, a pessoa é deficiente, ela não responde pelos seus atos. Sim, claro, mas alguém tem que responder, né? No caso, os pais têm que tomar as devidas providências, às vezes até buscando um tratamento, de repente, mais eficaz, na verdade, e muitas vezes o único jeito é realmente afastar essa pessoa e colocá-la num ambiente onde ele se sinta melhor. Muitas vezes é dentro da própria casa dele, né? Porque o professor não pode e não deve também apanhar, sofrer agressões e ficar ali calado. Eu volto a insistir, a própria coordenação, a própria direção tem que verificar se todos os mecanismos estão sendo empregados a fim de propiciar para essa pessoa um ambiente saudável, mas também o professor tem que ter o seu direito, a sua integridade física, moral e poder trabalhar inclusive com os outros alunos, sem contar que os outros alunos também muitas vezes sofrem as agressões. E às vezes tem casos, eu já presenciei, onde os pais dos outros alunos vêm para a escola e reclamam disso. Então, também existem esses mecanismos. O que não pode é ficar quieto, né? Eu falo sempre. É claro que algumas prefeituras, às vezes, não seguem as leis estaduais e nem as federais. E muitas vezes não tem leis próprias para isso. Então, ela fala para o professor que ele tem que aguentar ali. E não é assim também, né? Não é assim que funciona. Existem esses mecanismos, tá? Volto a insistir. Eu não estou falando para tirar o menino da escola no primeiro, no primeiro revés. Não. Muito pelo contrário. Volto a insistir que toda criança com deficiência tem direito à matrícula em instituições públicas e particulares, tá? A lei da pessoa com deficiência estabelece isso. Eu estou colocando ela aí também, tá? No vídeo para você pesquisar. A gente vai falar depois dos direitos que essa criança tem dentro da escola, inclusive o direito ao respeito, né? E também o dever de respeitar, independente de ser uma pessoa com deficiência ou não, ok? Então, vamos prestar atenção nisso. Existem caminhos? Existem. A gente precisa buscar. A gente precisa pesquisar, a gente precisa correr atrás. Você que é pai, né? Vai aí atrás de um tratamento na rede pública ou na rede privada, mas corra atrás, né? Para que essa criança tenha realmente condições de conviver em sociedade e tenha autonomia para um dia, né? Se você faltar, como eu volto a insistir, né? Às vezes a gente não sabe quanto tempo vai durar, a única certeza que a gente tem é a morte, né? É duro de dizer, mas é verdade, para que essa pessoa tenha realmente um convívio saudável aí, seja sempre tratado, medicado da forma correta. E você que é professor, tem o que aguentar? Não.
Existem caminhos? Existem. Né? Vamos buscar a legislação, converse com o seu diretor, com o seu coordenador e de repente eu já vi também casos que vão até para a parte judicial, né? Que chegam até nos juízes aí, que vão realmente determinar o que vai ser feito com essa pessoa. Às vezes é preciso a gente acionar, né, diferentes esferas, até para essas esferas saberem que isso está acontecendo. É importante, não fiquemos calados, né? Porque isso não vai ser bom nem para nós e nem para a própria pessoa com deficiência e seus familiares, ok? Muito obrigada a todos. Estou colocando aí alguma legislação. Pesquisem a fundo, corram atrás. Existem outras também, tudo baseado na Constituição, claro, né? Com muito bom senso, que a gente pode, são caminhos aí a serem seguidos, ok? Muito obrigada a todos.